Neste vídeo eu vou falar para vocês os 3 elementos que você precisa ter para montar uma carteira de ações perfeita. Normalmente as pessoas acham que é só chegar, vou comprar 1, 2, 3, 5, 10 ações, ele escolhe, pesquisa na internet 5, 10 ações e acha que tem uma carteira de ações boa. E bom, você precisa de ter outros elementos para conseguir ter uma boa carteira de ações, o que eu chamo de uma carteira de ações perfeita. Eu me chamo Alan de Oliveira e vou te ensinar neste vídeo como você pode montar uma carteira de ações perfeita. A primeira coisa que eu gostaria de explicar para vocês é o termo do mercado financeiro chamado de stock picking. Stock picking nada mais é do que o ato de selecionar ações. Então o investidor vai lá, pesquisa na internet, começa a estudar e ele escolhe as ações que quer comprar. É o método comum, é o que todo mundo faz para comprar um investimento, todo mundo faz para comprar uma ação. É estudar, é escolher ações. Até no mundo profissional, o mundo da gestão, não é só feito o stock picking. Hoje você vai pegar os fundos, por exemplo, você vão ter fundos que fazem estratégias top-down, outros que fazem estratégia bottom-up. Vou explicar para vocês o que é cada uma dessas estratégias. A estratégia top-down, ela começa por cima. Então ela vai pesquisar como é que está o cenário macro, como é que está o cenário global, o que é que está interessante, o que é que está ruim, e vai descendo. Então ele estuda o mundo, vê como é que está o mundo, o que é que está interessante, o que é que o mundo está querendo, quais são as perspectivas, aí ele vai descendo para o Brasil, como é que está a economia brasileira, quais são as perspectivas do Brasil, como é que o Brasil está, e aí ele vê qual setor vai se favorecer daquele cenário. E aí a partir daquele cenário traçado desde o global, Brasil, interno, e aí ele vai dentro daquele setor escolher as ações. Então a gente chama de uma alocação top-down. Ele começa de cima e vai até baixo. Então ele começa dos cenários até chegar numa seleção de ações baseados no estudo previamente mais acima. E tem aqueles fundos e tem aquela gestão bottom-up, onde eles não ligam muito para o cenário. Eles estão atrás de empresas boas, é o foco deles. Então eles já começam estudando as empresas. Vai lá a equipe de análise, vão lá os analistas e vão analisar a Vale do Rio Doce, como é que ela está, a equipe, as perspectivas e por aí vai. Se ele achar a empresa boa, ele compra independente do cenário. Então quem está no bottom-up está focado muito mais em comprar as ações específicas e quem está no top-down está muito mais focado em comprar o setor favorável e aquelas empresas melhores daquele setor. Ele analisa de cima para fazer depois a seleção de ações. No mercado americano, a estratégia top-down é muito mais popular do que aqui no Brasil, eu diria. Quando a gente vê muitos fundos de investimento em ações aqui no Brasil, principalmente aqueles que estão se comunicando, eles fazem mais a estratégia bottom-up, falam muito mais de case de ações, estudo de empresas, do que efetivamente de uma estratégia mais macro, uma estratégia top e down. Para a pessoa física, é sempre muito complicado você fazer uma análise de ações efetiva. É um trabalho muito complexo, não é um trabalho apenas de a gente olhar os múltiplos que tem por aí. Então o trabalho bottom-up é um trabalho que eu diria muito complexo para uma pessoa física realizar em casa. Não que o top-down não seja, mas é muito mais complexo ele conseguir entender a fundo o que é que tem que ser feito, o que é que tem que ser analisado para assim fazer um bom stock picking, para assim fazer uma boa seleção de ações. Mas não precisa desanimar. Eu tenho um método chamado de a tríade da aposentadoria, que é um método onde a gente vai selecionar 3 elementos para montar uma carteira de ações perfeitas e qualquer um pode fazer de sua casa. Então fica ligado que eu vou explicar o que é essa tríade da aposentadoria agora. E o terceiro elemento da tríade é o mais importante, então fica até o final desse vídeo. O primeiro elemento da tríade da aposentadoria são as ações quentes. O que são as ações quentes? Esse é um conceito que eu demorei um pouco para chegar lá, eu demorei um pouco para implementar. Quando a gente fala em ação quente, eu estou querendo aquela ação temática, eu quero aquela ação do momento, aquela ação que está todo mundo falando. Eu sei que vai ter muita gente vai olhar assim agora, não vai gostar muito dessa ideia, porque está todo mundo acostumado aqui no Brasil a falar de investimento em valor. Eu quero comprar empresa barata, eu quero só empresa que está descontada no mercado. Bom, não que seja ruim o investimento em valor, não é isso. Mas se você só investiu em valor nos últimos anos,
com certeza o seu desempenho não foi muito bem. Quem acompanha o mercado financeiro mais a fundo, a gente está vendo a dificuldade das empresas de valores performarem muito. Não que o resultado seja algo ruim, tá bom, gente? Mas é porque durante os últimos tempos, nos últimos anos, o mercado está dando muito valor para empresas de tecnologia, empresas que ainda não faturam, pensando em crescimento, focando nesse lado. Então o lado do valor não capturou essa pernada que a gente teve nos últimos 5, 6 anos. Esse movimento das ações de tecnologia, esse movimento como agora do Nubank, que já está valendo mais do que o Itaú. E o Nubank, por exemplo, não dá lucro ainda e já tem um valuation maior do que o Itaú, do que o Bradesco, do que os bancos aqui no Brasil. Então essa nova linha que o mercado está indo, é difícil você falar, chegar aqui e pegar ela analisando, estudando somente valor. Então você pegar as empresas que estão quentes, aquelas ações que são temáticas, aquelas ações que o mercado está interessado, tecnologia, ESG, já teve um momento das commodities aqui no Brasil, quando a gente viveu agora aqui em 2021, por exemplo, um boom das commodities, entre 2020 e 2021. Depois, no pós-Covid, a gente teve aquele momento de crise e depois o mundo todo quis commodities. E nesse momento que a gente chama de boom das commodities, todo mundo procurou as ações de commodities. Então as ações estavam quentes, que eu falo, as ações estavam temáticas. Então eu tenho uma parcela do meu portfólio em ações temáticas. É um conceito que eu demorei, como eu falei para vocês, de conseguir colocar no meu portfólio, mas ele vem compensando muito bem nos últimos anos e me entregou excelente resultado. Então o primeiro elemento que eu sempre tenho na minha carteira e que recomendo todo mundo ter é uma parte do seu portfólio em ações quentes. Eu diria que essas ações não são uma carteira de ações que você vai ficar durante 10 anos. Não. Esse tipo de aplicação, esse tipo de investimento temático, ele pede uma gestão um pouco mais ativa. Então tem que comprar e vender as ações. Pode ser que eu fique 6 meses com uma ação, pode ser que eu fique 1 ano com uma ação, pode ser que eu fique 2 anos. Eu não tenho um prazo definido, mas eu não fico num longuíssimo prazo com essas ações temáticas, com essas ações quentes. Então tem ações que eu compro e fico 1 trimestre, tem ações que eu compro e fico 6 meses. Então essa é a ideia. As ações quentes, eu diria que é um namoro. Ele vai lá e acaba. O segundo elemento que eu tenho no meu portfólio de ações são as empresas de qualidade. Eu separo muito bem essa linha. As ações temáticas nem sempre têm essa qualidade. Nem sempre tem esse valuation que a gente espera. Não tem mesmo. E a gente tem que aplicar mesmo assim para participar de diversas pernadas que a gente tem no mercado. Já o segundo elemento, que são as ações de qualidade, eu procuro aquelas ações que têm um lucro constante, aquelas ações que têm um endividamento bom, um endividamento relativo, um endividamento saudável, vamos falar assim, aquelas empresas que no seu modelo de negócio elas vão aguentar qualquer cenário. Então ela vai aguentar um cenário de crise, um cenário de recessão, um cenário de aumento de juros, um cenário de queda de juros, porque é uma empresa de qualidade. Essas empresas, essas ações, aí sim são casamentos. São ações que a gente tem durante 5, 10 anos, enfim. Aí sim que a gente procura valor nas empresas de qualidade. Então eu tenho muito bem separado isso hoje no meu portfólio de ações. Ações quentes, ações do momento e ações de qualidade, aquelas ações que eu seguro por 5, 10, 15 anos, enfim, até quanto tempo elas tiverem qualidade. E aí sim a gente vai no modelo tradicional de valuation, que é procurar empresas baratas, empresas de qualidade, com uma dívida boa e por aí vai. Essas são as linhas das ações que eu tenho na minha carteira de ações, que são as ações quentes, as ações temáticas, aquelas ações que eu penso num prazo um pouco menor, 3, 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu não sei, enquanto aquele tema estiver quente, enquanto aquelas ações estiverem em tendência de alta, eu vou continuar com elas, e aquelas ações que são um casamento, aquelas ações de qualidade, empresa sólida, que está criando valor ano a ano. E aí eu tenho o meu portfólio separado nessas duas. E o terceiro elemento, e o mais importante, e que talvez surpreenda vocês, é caixa. Eu tenho caixa na minha carteira de ações. Eu sei que as pessoas, quando pensam em investimento em ações, as pessoas normalmente ignoram o caixa. E eu diria que o caixa é o elemento mais importante. Porque o caixa é o que vai te dar fôlego. O mercado vai balançar, uma hora vai cair, uma hora vai subir, e sempre vai ter movimentos de queda. E quando esse movimento de queda chegar, quando a volatilidade chegar, só tem uma coisa que te salva, é o seu caixa. Então, quando a volatilidade está alta, o mercado está caindo, está balançando, se você não tem caixa, é péssimo. É péssimo, porque você não pode comprar mais ações, você não pode repor o seu portfólio. Agora, se o mercado está balançando e você tem caixa, você tem dinheiro para comprar mais ações, você pode fazer um rebalanceamento de sua carteira,
aí sim a volatilidade é boa, é positiva. Então aí a gente separa os meninos dos homens. Você vai ver um monte de investidor iniciante, um investidor amador de ações que não tem caixa. Ele compra tudo de ações, ele não tem um caixa programado, ele não tem um caixa planejado, e aí quando vem a volatilidade, ele está despreparado, ele não sabe o que fazer, ele reclama, ele vende suas ações. A volatilidade só é boa para quem tem caixa. O balanço de mercado só presta para quem tem caixa. Para quem não tem caixa, que não faz estratégia de caixa, tá ferrado nos movimentos de volatilidade, porque vai acabar perdendo dinheiro e não vai pegar essas oportunidades. E não é só caixa. O meu caixa tem 3 elementos no meu caixa. O meu caixa não é o dinheiro parado lá não, gente. O meu caixa tem 3 elementos. O primeiro elemento que eu tenho é a taxa de juros, a taxa Selic. Então, uma parte do meu caixa está em Selic, está em juros, de acordo com os juros do Brasil. Sempre tem uma parte nessa posição. Eu tenho uma parte do meu caixa em IPCA, em inflação, títulos de inflação. Por que eu tenho uma parte do meu caixa em títulos de inflação? Porque normalmente, quem não tem inflação no Brasil é louco, vamos falar assim, temos historicamente, você ter títulos atrelados à inflação sempre foi um bom negócio no Brasil. E o outro ponto é que a Bolsa gosta muito de seguir a Selic, a taxa básica de juros. Então, no momento que a Selic cair, por exemplo, tiver uma retração de queda de juros, esses títulos vão se valorizar por conta da marcação a mercado. Então eu tenho a ter até uma valorização mais do que o esperada no meu caixa, o que vai ajudar também nesse rebalanceamento da minha carteira em diversos momentos. Claro que também vai ter a marcação a mercado inversa. É possível eu ter os títulos IPCA e no cenário que acontecer, eu perder um pouco desse recurso, um pouco desse patrimônio por conta de uma marcação a mercado. Então sempre procuro entrar nesses títulos de IPCA quando a gente tem um cenário de Selic alta e permanecer durante um bom tempo com eles, carregando esse título. Se a gente tiver um cenário aí ali na frente de uma queda de juros, enfim, esses títulos vão se beneficiar bastante, o que vai aumentar meu caixa para comprar minhas ações. E o meu terceiro elemento que eu tenho no meu caixa é dólar. Eu não fico somente em real com o meu caixa para comprar as minhas ações. Por quê? Porque o dólar sempre foi um ativo muito bom nos momentos de crise. Então, no momento que as ações caíram, no momento que a gente teve uma crise interessante no mercado, seja do Covid, de 2008, que vão acontecer outras, o dólar me protegeu, porque o meu caixa acabou se valorizando e eu pude comprar mais ações. Então, minha posição do caixa é bem estratégica, pensando em comprar mais ações sempre que tiver um movimento de volatilidade. Então, resumindo, pessoal, esses são os 3 elementos da carteira perfeita. Primeiro, ações quentes. Segundo, ações de qualidade. E o terceiro, caixa, dividido aí em 3 elementos: juros, IPCA e dólar. Então, você juntando esses 3 elementos na sua carteira de ações, não ignore o caixa de forma nenhuma, é o mais importante. É o mais importante elemento da sua carteira de ações. Por mais que a gente pense em ações e caixa não é ações, ele vai ser utilizado para te dar fôlego, para te dar dinheiro na hora que você precisa. Mas você juntando esses 3 elementos, você vai ter o que eu chamo da carteira de ações perfeita. Aquela carteira de ações que você está jogando o jogo para dar certo. E o jogo que eu faço de investimentos é esse. Eu jogo o jogo para dar certo. E quando você monta uma carteira de investimentos utilizando o meu método, a tríade da aposentadoria, não tem como dar errado no longo prazo, porque você vai ganhar dinheiro em diversos cenários. Seja inflação alta, inflação em queda, Selic subindo, Selic caindo, recessão, não importa. Uma boa carteira de ações vai te proteger, vai te dar caixa para você estar sempre comprando ativos na hora que você precisa. Bom, então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Se por acaso ficou alguma dúvida, quer fazer algum comentário, só colocar aqui que eu vou responder pessoalmente para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.